Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, muita gente perguntando sobre os jogadores do Vasco, né, que o Vasco emprestou para outros clubes nesse ano de 2024 e que estão voltando. Olha a lista aí. Primeiro, o volante Barros, tá? O volante Barros foi emprestado para o Amazonas, jogou Série B, fez uma boa temporada, tá? Muito bom jogador, cria da base do Vasco. A gente, na época, nem entendeu muito por que o Vasco emprestou, né? Tava ali no elenco carente, e aí emprestou Barros, que a gente imaginava que poderia ter sido utilizado durante o ano. Enfim, foi emprestado, tá voltando e volta valorizado, tá? Deve fazer parte do elenco do Vasco para a próxima temporada, para o ano de 2025. Outro jogador que o Vasco emprestou foi o volante Zé Gabriel. Emprestou para o Coritiba, está encerrando o contrato agora, tá? De empréstimo. Existe ainda uma chance, tá? Do Coritiba permanecer com o volante Zé Gabriel. Outro jogador que o Vasco emprestou para o Coritiba foi o Figueiredo, o atacante Figueiredo, também cria da base do Vasco, tá? O Coritiba não vai permanecer com o jogador, o Coritiba está devolvendo o Figueiredo. Deluca, volante Deluca, já é uma contratação da era SAF, né, da 777. O volante chegou no ano passado, nem jogou, machucou nos treinos. Esse ano jogou o início da temporada, não foi bem, tá? E o Vasco acabou emprestando ele para o Ceará. É mais um jogador que volta. Outro jogador que está voltando é o lateral esquerdo Riquelme, tá? Surgiu na base do Vasco como craque, tá? Como cracaço, inclusive sendo empresariado pelo pai do Neymar, tá? Mas não rendeu no Vasco, né? Ainda machucou. O Vasco emprestou ele para o Sport Recife, não teve muitas oportunidades e agora está voltando. O outro jogador que volta é o atacante Serginho. Serginho, o Vasco emprestou para o Criciúma, tá? Também não rendeu lá. Aqui no Vasco, pelo menos no ano passado, salvou o Vasco, né, cara? Ele fez 2 gols muito importantes. Um gol contra o Atlético Mineiro, no Maracanã, 1-0 foi gol dele, tá? Na primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, e depois o gol que salvou o Vasco do rebaixamento, né? O gol de cabeça foi dele, tá? O gol do Serginho. O Serginho está voltando, jogador que não deve estar nos planos do Vasco para a próxima temporada, meu parceiro. E é o seguinte, irmão, o agente, né, o empresário do zagueiro Davi, né, David, não, Davi Ricardo, tá? O zagueiro do Ceará, o Vasco está de olho, o empresário dele confirmou a sondagem do Vasco, tá? Confirmou que o Vasco entrou em contato para saber valores, como que não é, quanto que não é, tá? O Vasco se informou dessa questão, porque é um jogador que a análise de desempenho, o departamento de análise de desempenho do Vasco, entendeu que é um bom jogador para contratar. Mas, cara, ó, o Vasco foi lá saber o valor, e aí fica sabendo também que Juventus da Itália, Botafogo, tá todo mundo de olho, tá? Sem o investidor, o Vasco não consegue brigar com ninguém nesse mercado. Aí, irmão, esquece, maluco, esquece qualquer tipo de contratação. Ó, o CSKA Moscou da Rússia tá querendo levar o nosso zagueiro João Vitor, tá? Colocou 4,5 milhões de euros na mesa, meu amigo, para levar o jogador. Óbvio que o Vasco recusou, porque o Vasco gastou muito mais nessa contratação, tá? Foi uma contratação que o Vasco, né, lá com a 777 e o Alexandre Matos, combinaram de pagar 6 milhões de euros pelo jogador ao Benfica, tá? E ainda colocaram 2 milhões de euros em 2024 e 2025, o Vasco não caindo. Ou seja, algo em torno de 8 milhões de euros. Então, CSKA, para levar, vai ter que apresentar uma proposta, pelo menos, para igualar isso. Senão o Vasco perde dinheiro, tá? E é o seguinte, irmão, se não for mais dinheiro do que o Vasco gastou, não tem sentido, até porque o jogador, né, pode ser utilizado num bom elenco, tá? Com outros bons zagueiros ao lado, o João Vitor pode render, porque ele é bom jogador. Parceiro, o pessoal perguntando muito para mim sobre o Matheus Carvalho, tá? O Matheus Carvalho também é outro que não deve permanecer no Vasco,
tá? Tem essa... Não é só sondagem, não, já teve até proposta, tá? Do Kansas City, da MLS, ofereceu 15 milhões de reais. O Vasco aceita fazer negócio a partir de 4 milhões de dólares, tá? A partir de 4 milhões de dólares, o Vasco aceita fazer negócio com relação ao jogador. Lembrando que o Vasco comprou ele ao Náutico, junto ao Náutico, por 2 milhões de reais, cara. E agora o Vasco está querendo algo em torno de 25 milhões de reais. O Vasco já vai lucrar pra caramba, né? Com essa venda aí do Matheus Carvalho. Falando em volante, o volante Alan está saindo do Botafogo. Alan, cria da base do Vasco, não deve ficar no Botafogo, tá? Mas a imprensa dizendo que é muito improvável do Vasco contratar o jogador. O Vasco vai ficar de olho no mercado, já está de olho, aliás, né, em outros reforços, outros jogadores. Parceiro, o Vasco vai renovar o contrato do atacante Maxwell Alegria, tá? Junto ao Nova Iguaçu, ele tem contrato de empréstimo até o final desse ano, tá? O Vasco vai dar uma esticada aí junto ao Nova Iguaçu para observar mais o jogador. Parceiro, lembra do Bolassi, atacante do Criciúma? Fez aquela gracinha, né? Meteram 4-0 no Vasco dentro de São Januário. Ele fez uma gracinha, matou a bola, girou e tal. E aí a torcida do Vasco não perdoa, né? O Criciúma foi rebaixado, tá? A torcida do Vasco relembrou para ele. Bolassi, você quis fazer onda com a cara do vascaíno dando aquela rodada? Lembro para você que você está rebaixado, igual o Soteldo no ano passado, pulou em cima da bola e também acabou rebaixado com o Santos. O jogador, inclusive, até respondeu, tá? Respondeu dizendo que respeita muito o Vasco, a história do Vasco, a torcida do Vasco e tal. E ainda deu mais uma espetada no torcedor vascaíno, né? Dizendo que a torcida do Vasco ficou 2 noites sem dormir, né? Quando jogou contra o Criciúma. Quando jogou, meu amigo, ele meteu gol nos 2 jogos, tá? Meteu 2 gols, se eu não me engano, em São Januário, e 2 gols lá em Santa Catarina, naquele empate 2-2. Foram 2 gols do Bolassi, meu amigo. O Vasco já viajou, tá? O Vasco já viajou para Cuiabá, já chegou em Cuiabá. Aí aquele negócio todo, Cuiabá, é longe do Rio, não importa, tem vascaíno no Brasil inteiro, tá? A galera já tava lá na porta do hotel recebendo os jogadores, e aí me chamou a atenção uma coisa, cara. De novo, o colombiano Emerson Rodrigues não foi relacionado, tá? É opção técnica. Foi esse jogador que o Felipe contratou e agora nem está utilizando o jogador. É brincadeira, hein, irmão? Contrataram muito mal, hein? Felipe, Pedrinho e Marcelo Santana. Que janela horrorosa, maluco. Janela horrorosa que esses caras fizeram. Relacionados para esse jogo contra o Cuiabá são Alex Teixeira, Bruno Lopes, muito bom, o garoto de 16 anos está à disposição aí do treinador Felipe, né? O Felipe está levando ele para essa partida. Coutinho, Maxime Domingues, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, o zagueiro, Keiler, o goleiro, Leandrinho, zagueiro Léo, goleiro Léo Jardim, Michael Matheus Carvalho, tá? Goleiro Pablo, Paulinho, Paulo Ricardo, que é o lateral direito, tá? Paier, Puma Rodrigues, Rayan, Forza, Souza Verrete e Vitor Luiz. Esses são os relacionados para essa partida contra o Cuiabá, que acontece nesse domingo, às 4 horas da tarde. Enquanto isso, irmão, vascaíno vai sonhando com a chegada do Grego. O Grego tá vindo ao Brasil, maluco. O Grego, irmão, eu gosto disso, cara. O cara quer, né? O cara tá querendo, irmão. O cara tá querendo. É o que eu falei mais cedo. Contratou o Edu Gaspar, que é um brasileiro, para negociar, para tomar conta do projeto. Contratou o Bertolucci, que é um empresário muito conhecido no Brasil, para intermediar essa negociação. E agora ele mesmo vem, cara. Ele quer o Vasco, irmão. Ele quer o Vasco, ele tem muita grana. E a gente espera que dê certo, porque o vascaíno não aguenta mais, meu amigo. O vascaíno não aguenta mais sofrer, meu amigo, sofrer. Eu queria que você comentasse sobre essas questões de chegadas e saídas, né, cara? Chegadas e saídas. Tá voltando para o Vasco Barros, Figueiredo, De Luca, Riquelme, Serginho, algum desses você ficaria? Barros eu ficaria, tá? Normal, ficaria com ele para a temporada 2025, porque é muito bom jogador, o resto não. Mas eu queria ler a sua opinião, tá? E com relação ao João Vitor, zagueiro, cara, você faria negócio? Você venderia o João Vitor? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu!
Saudações vascaínas.